Meus irmãos, nós estamos agora na aula em que nós vamos observar os erros da mensagem do apóstolo Paulo em Atenas, tendo em mente que nós já vimos na aula anterior os acertos da mensagem, que foram 16 acertos. Mas quando nós olhamos para os erros dessa mensagem, nós podemos perceber aqui que, embora sejam inferiores em número aos 16 acertos, isso trouxe uma consequência tremenda para Paulo e para a igreja, que não prosperou lá em Atenas, tendo em mente que apenas 2 pessoas se converteram baseadas na mensagem em que eles ouviram. Mas quando nós olhamos para isso, nós podemos colocar como erros que se transformam em lições para os pregadores odiernos que estão se preparando para levar a mensagem, para serem pregadores e os que anunciam esse evangelho. Então, quando ele fala no conselho ateniense, nós temos aqui o primeiro erro. E o primeiro erro é que ele resolve explicar pela razão, não por fé. Então nós temos aqui a ausência da doutrina. Nós não temos doutrina na mensagem de Paulo diante do conselho ateniense. Como assim? Quando ele cita um dos seus filósofos em um culto a Zeus, ao invés das escrituras, e ele tenta explicar pela razão e não pela fé. Qual é o texto? Nós temos aqui Atos 18, 28, que diz assim, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Aí ele entra agora, presbítero Rudinei, ele entra agora pela filosofia, que ele cita o seguinte, ele cita um filósofo grego que diz assim, como também algum dentre os vossos poetas disseram. Então, aqui não tem doutrina, aqui tem filosofia, razão e não fé. Aí ele diz, pois somos também sua linhagem. Então o que ele quer explicar? Ele quer explicar o verso 29, sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra talhada pela arte, fruto da imaginação do homem. Então, para explicar isso, ele colocou uma filosofia de um poeta que cultuava a Zeus. Então, quando ele incorre nesse erro de trocar razão pela fé, ele perde a mensagem. E a maioria, se não 98%, dos pregadores atuais estão colocando o que a gente chama de extrabíblicos. É um culto que eu fui, o irmão que pregava citou 10 vezes Flávio Josefo e meia vez Jesus. Meia vez. Então, o público que vai ao templo, eles querem ouvir razão filosófica ou doutrina pela fé? Doutrina pela fé. Então, qual é o erro de Paulo? É citar um poeta e um filósofo que cultuava a Zeus no lugar das escrituras. Então, só a escritura, ou seja, somente a palavra é fundamento para a mensagem e a doutrina, pela fé. Primeiro erro. Ele cita a filosofia de um dos poetas e filósofo de Zeus. Aí vem o segundo erro. O segundo erro, ele incorre de uma forma crítica. Veja bem, trocar a razão pela fé é um erro grave. Um erro gravíssimo, gravíssimo. Aí vem o segundo problema da mensagem dele. Quando ele diz que o seu templo de nada servia. Então, nós temos aqui o segundo erro, ao mencionar o templo, que ele chama de santuários, de forma negativa. Qual é a mensagem?
O templo, de forma negativa, ele coloca a verdade sem a graça. Como assim? Vou dar um exemplo. A verdade tem que ser dita. Sim ou não? O presbítero Rudinei está aqui. A verdade tem que ser dita, mas quando Jesus dizia a verdade em seu sermão, ele colocava isso como banhado na graça. Dá um exemplo. Então, tem um presbiteriano aqui comigo. Qual é o exemplo? Ele podia ter dito lá nas bem-aventuranças, como a gente citou. Bem-aventurados sois vós quando disserem todo mal. Mas essa verdade está banhada em graça. Porque ele poderia ter dito, maldito é aquele que quando abrir a boca e disser todo mal contra vós. Então, olha, no lugar de maldito, que é a verdade, ele pôs bem-aventurado, com graça. Então, o que é perseguido, ele entende que ele tem uma graça, mas o que maldice também entende que ele cometeu um pecado. Mas Jesus deixou de falar a verdade sem ser gracioso? Então, quando Paulo coloca o templo que eles tinham ali, 1.400 templos para cada uma divindade, entre eles um que se chamava ao Deus desconhecido, que é Jeová. Eles não conheciam, mas alguém disse, e aí eles colocaram um templo e um altar. Então, quando ele coloca o templo, o que é o templo? O templo é o ponto de comunhão entre o homem e Deus. Embora seja verdade que Deus não habita em templo, mas o texto bíblico diz que o nome de Deus habita no templo. Então, Paulo aqui foi um grande fariseu. Pergunta por quê? Porque lá em Jerusalém houve um templo que foi o magnífico templo de Salomão, reedificado por Zorobabel e Esdras, e que fora destruído em 70 pelo general Tito, e que as nações vinham para celebrar 7 festas judaicas. Então agora Paulo está desprezando o templo? É como eu pregar uma mensagem para alguém que eu queira evangelizar e diga, não vá no templo. Então, o que aconteceu? Ele perde a chance de edificar uma igreja aqui. Perdeu. Bora lá, não fica triste. Não fica triste. Aí vem o terceiro erro da mensagem de Paulo. Qual é o terceiro erro? O terceiro erro é quando ele fala de arrependimento. Arrependimento. Mas como assim? É ruim falar de arrependimento? Não. Mas ele fala arrependimento sem convicção de pecado. Ou seja, cadê o pecado? Eles não viviam para isso. Os estoicos, como os epicureus, que são como se fossem hoje Armínio e Calvino, eles discutiam entre si, mas em um ponto eles concordavam. Que ponto era esse? O ponto em que a alma, que é divina, ela tem que ser livre do corpo por meio da carnalidade sexual. Então, se eles promovem tudo isso por meio da carnalidade sexual, eles vão receber a palavra arrependimento, que indica juízo sobre eles. Então, quando ele diz arrependimento, eles têm que se arrepender, qual é o erro dele? É não mostrar a convicção do pecado. Qual é o pecado que nós temos para que nos arrependamos disso? Então ele erra fortemente, ele erra. Não falou de convicção de pecado. Aí tem, esse é o terceiro, né? O quarto problema. Qual é o quarto problema? Quando ele fala de juízo. Falou de juízo. Lembra disso? Falou de juízo. Sem falar da vida pecaminosa que eles levavam. Então, como é que você vai pensar que há um juízo se você não tem convicção que a vida deles era pecaminosa?
Não existe esse fato, né? Quando falou de juízo, ou seja, da culpa, sem falar da vida pecaminosa deles e os efeitos disso. Então ele erra. O quarto problema da mensagem de Paulo. Ele erra porque ele não mostra a questão da vida em que eles levavam sem mostrar a vida pecaminosa. Um dos problemas deles era a idolatria. E Paulo não fala disso. Idolatria. Isso. A omissão do pregador. A omissão do pregador é o fato que aponta para um erro na sua mensagem. Quer ver um exemplo? Em Roma, você, quando é um pregador vai lá, você assinar um termo de responsabilidade. Agora, para quê? Você pode pregar a mensagem sem fazer apelo. Não pode fazer apelo. Porque senão o povo se converte ao cristianismo e deixa o catolicismo. E lá o Papa é que manda, não pode. Pegou? Então tu tens aí o quarto. Aí vem o quinto. O quinto problema. O quinto problema é quando ele fala de ressurreição. Ele coloca a ressurreição como palavra-chave. Mas qual é o problema? Qual é o problema de falar da ressurreição? Ele não fala da morte. Ele não fala da morte. Logo a seguir, ele não fala da vida que esse que ressuscitou. Então, não há propósito que aplique isso. Por quê? Porque ele está colocando um assunto que é de conclusão sem explanar o assunto da morte. Já que ele ressuscitou, por que ele morreu? Introdução e sem o conteúdo principal. Duas coisas. Sem introdução e sem conteúdo principal. Ou seja, a mensagem dele não teve esboço, tópico, divisão. Ele só tinha conclusão. Então, a conclusão sem a explicação do propósito leva a quê? A um caminho de círculo. Então ele erra porque ele fala da ressurreição, mas ele não explica o porquê da morte e nem por que esse homem viveu. Qual foi a vida dele? Nem quem era. Quem é esse que ressuscitou? Quem é esse aí? Então tá aqui mais outro problema. Mais outro problema. Já que aquele é o quinto, esse é o sexto. Porque quando ele fala desse que ressuscitou, sem falar do porquê ele morreu e que vida ele teve, ele o chama de varão. Varão. Peraí. O efeito da mensagem do evangelho se dá pelo nome. E o nome é Jesus. O próprio Paulo escreve em Efésios dizendo que esse nome está sobre todo nome, sobre principados, potestades, governos, reinos e todo tipo de organização. O nome de Jesus, ele diz, em meu nome curarão os enfermos, purificarão os leprosos, expulsarão os demônios. Aí, quando Paulo chega lá no Conselho Ateniense, ele não diz Jesus, ele diz o varão. Que varão é esse? O varão, como estão dizendo hoje, o grandão da Galileia. O grandão da Galileia. Então, quem é o grandão da Galileia? Quem é o varão? Fala assim, Rudy. Dá um exemplo, então. Moisés. Ele perguntou para Jeová, e que nome eu direi para aqueles que vão me receber? Aí Jeová disse, eu sou. Esse termo eu sou em hebraico. Yahweh. Por que é Yahweh? Porque esse verbo, esse nome, Yahweh, ele está conjugado no hebraico, no passado, no presente e no futuro. Então, eu sou
eu sou o que sou e eu sou o que serei. Falei essa naquela hora, não falei. Mas aí quando Moisés chegou diante de Faraó, ele disse assim, o Deus dos Hebreus me enviou. Então vocês vão perceber no texto, quem lê o texto, que o coração do Faraó vai se endurecer. Deus vai endurecer. Por quê? Porque o nome Yahweh, de onde sai o nome Yeshua, que se traduz por Jesus, não foi dito. Então, qual é o segredo? Pergunta, Ruth, qual é o segredo? É o nome de Jesus. Que está acima de todo nome. E que nós carregamos esse nome. Aí, algumas pessoas, quando escrevem para mim, que querem se chamar de teólogos, eles fazem isso aqui, ó. Eles fazem isso aqui. Eles escrevem isso aqui, aí eles põem aqui, ó. Eles põem aqui, ó. E coloca só o final. Para não dizer o nome de Deus completo. Então eles erram, porque o nome de Jesus é o segredo. Então Paulo, quando diz assim, ó, o varão que ressuscitou, ele não põe o nome. Então, nós pregadores temos que anunciar o nome de Jesus. É o sexto erro. Aí nós temos agora o sétimo, para que a gente leia o texto mais triste da Bíblia. Porque Paulo tem essa experiência e ele escreve baseado nisso. Então, o sétimo erro dele. Sétimo erro. Qual foi o sétimo erro? Ao falar que o Deus desconhecido julgaria o mundo. Então, a palavra-chave é julgar. Julgar. Que julgaria o mundo sem revelar o que Jesus, de novo o nome, ó, o que Jesus fez para quê? Para escapar do juízo. Não há nenhuma menção, nenhuma referência que Paulo explique as obras de Cristo para que leve o homem a escapar desse juízo. Então o texto diz, ó, aqui em Atos, no versículo 33 diz assim, assim Paulo saiu do meio deles, no entanto, alguns homens agregaram-se a ele e creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, que é o cara que toma conta do aerópago, ou seja, o porteiro, e uma mulher por nome de Dâmaris, e outros com eles. Então a igreja não se formou em Atenas. Ele perde a chance de evangelizar mundialmente com uma única mensagem. Porque quando ele sobe para o Areópago, onde estava o conselho ateniense, ele não prega como no Ágora. O que é o Ágora? O Ágora é a praça onde ele pregou para os irmãos que eram menos intelectuais. Aí ele foi pentecostal. Quando chegou diante dos filósofos, ele quis ser filósofo. Aí olha o problema que ele arrumou. Pegou aí? Então, quando ele vem de Atenas, aqui a gente conclui. Quando ele vem de Atenas, ele vai seguir para Corinto. E aí ele vai escrever, segunda aos Coríntios 2, verso 1, que diz assim, segundo aos Coríntios 2:1, diz assim, e eu, irmãos meus, quando fui ter convosco, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria. Por quê? Porque isso levou à queda dele em Atenas. A queda da igreja não edificou a igreja em Atenas. Porque a sua filosofia, ela sobrepôs a doutrina. Aí o texto diz, anunciando-vos o testemunho de Deus, porque propus em mim mesmo, agora era uma proposta dele, propus em mim mesmo nada saber, estando entre vós, senão a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Olha o verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, a fim de que a vossa fé não fosse fundamentada na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Olha só o texto. Pegou esse texto aí?
Corrigiu. Então, em Corinto, quando ele chega em Corinto, é um novo Paulo. E não aquele que errou 7 vezes e sobrepôs os seus 16 acertos. Então, olha só, a importância de ter um preparo na mensagem, de conhecer homilética, de conhecer hermenêutica, de conhecer exegese. O que vai acontecer? Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os elementos do pregador pentecostal para não repetir o erro de fazer como Paulo diante de homens sábios. É um exemplo. Quando o camarada prega na congregação menor, aí ele fala de um jeito. Aí quando ele vai para o tempo central, a sede, aí ele quer falar de outro jeito, outra maneira. Então ele pode entrar por esse caminho e fazer como Paulo, errar 7 vezes. Pegou o mistério? Pegou? Então, essa é a nossa classe. Eu vou enviar um formulário para os irmãos para eles responderem, porque não sei se vocês perceberam, mas eu não li os textos. Só um texto eu li da filosofia. Mas os outros erros se basearam em quais textos? Aí, essa é a sua prova. Você vai nos enviar isso aí no WhatsApp depois para a gente dar o seu 10 ou o seu 5, que é a nota mínima. Deus abençoe a todos os irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus.